Vamos lá, galera. Agora a gente vai entender como é que ocorre as formações dos complexos. Gente, nós temos dois casos. O primeiro caso que é com cargas e o segundo caso que é sem cargas negativas. Com cargas negativas e sem cargas negativas. O íon sempre vai ter, porque já é da reação de complexação. Tranquilo? Como é que ocorre a formação? Gente, é bem tranquilo. Você vai fazer como? Ó, você vai unir a prata, certo? Com CN. Só que aqui você coloca o 2, ó, embaixo. E aí você faz isso aqui, ó, um colchete. E aí o que acontece? Como um tem carga positiva e outro tem carga negativa, você vai fazer a soma, o resultado. Mas é mais com menos? Não. Mais com menos 2. Então é mais 1 com menos 2. Mais 1 com menos 2 dá menos 1. Não precisa escrever, viu, gente? Quando tem assim menos 1, não precisa escrever. Tranquilo? Vamos para esse? Ó, de novo. Cobre, CN, junta. Cobre, parênteses, CN. Isso serve para qualquer substância, tá? Qualquer substância que ele estiver reagindo. Beleza, tem 4. Coloco 4 aqui. Colchete. Agora vamos lá. A carga. Mais 2 com menos 4. Então, mais 2 menos 4, menos 2. Tranquilo? De novo, vamos para o outro. Esse terceiro aqui, quero que você dê um pause agora e tente fazer. Tranquilo? Dá um pause. Pausa o vídeo agora e faz. Tenta fazer sozinho. Certo? Bom, para quem conseguiu fazer, a resposta é essa daqui, ó. Vamos lá? Ferro, CN, entre parênteses, 6, colchete, beleza? Mais 2, menos 6, menos 4. Essa é a resposta. Tranquilo? Vamos para o segundo caso e finalizar o nosso módulo. E aí vamos para a prática, vamos fazer os exercícios que estão lá na sua lista. Aliás, nesse módulo. É o segundo caso que é sem cargas negativa. Eu acho mais tranquilo, porque é a mesma coisa, a ideia é a mesma. Junto AG com NH3, então eu boto AG, NH3, certo? Ou, perdão, desculpa, aqui é parênteses. NH3, 2, coloco o colchete, e aí, velho, o que é que vai acontecer? Quando não tem carga negativa, a carga vai ser a própria carga do íon positivo. Acabou. Esse é mais fácil do que isso. Esse segundo caso, ó, mesma coisa, níquel, NH3. Gente, esses aqui não se preocupa não, porque a ideia, se você pegar a ideia, vai ser a mesma, não importa sendo a substância, certo? A ideia é a mesma. Você vê que nesse caso aqui eu usei CN, nesse aqui eu usei NH3, certo? Você só precisa entender como é que forma, o que vai formar com os reagentes que ele der na questão, tranquilo? Ó, NH3, ó, parênteses, 6, colchete, e a carga mais 2 do lado de fora. Ficou meio... É como eu falei, aqui o quadro não é tão grande, mas assim, aqui é o mais 2, tá? Aqui, ó, aqui é mais 2. Então, NI, entre parênteses, NH3, 6, colchete, mais 2 lá em cima, lá fora. Tranquilo? Pausa esse vídeo e tenta fazer esse aqui. Bom, para quem pausou, copiou e tentou fazer, a resposta desse é muito simples.
é Zn, entre parênteses, NH3, colchete, e do lado de fora o NOx mais 1. Então, gente, esse demos início, na verdade, concluímos o módulo 2 e vamos para a prática, certo? Vamos fazer os exercícios. Nesse momento eu prefiro que você pegue a lista e aí tenta fazer o exercício junto comigo. Tranquilo? Vamos lá, galera. Vamos para a primeira questão de vocês. De preferência, acompanhe pelo módulo. Então, assim, o que acontece? Ele fala aí, o ácido nítrico HNO3 é um excelente agente oxidante do cobre metálico. Conforme a reação iônica de oxirredução abaixo, indique qual substância é oxidante e qual é reduzida, bem como quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor. Bom, das 3 reações que a gente estudou, obviamente não é reação de precipitação, nem reação de complexação. Até porque no enunciado da questão ele já fala de agente de oxirredução. Então essa reação de oxirredução, e para isso a gente vai ter que tirar um NOx. Pega as regrinhas de NOx, vai acompanhando para a gente relembrando algumas coisas. Então vamos lá. Qual é o NOx do cobre? 0. Substância simples, NOx 0. Pula esse aqui. Esse é mais chatinho, mas não é difícil não. NOx do hidrogênio. NOx de íon é a própria carga, mais 1. NOx de íon é a própria carga, mais 2. Aqui, vamos lá, esses dois. Qual é o NOx do oxigênio geralmente? Menos 2. Menos 2. Certo? E o hidrogênio, NOx mais 1. 2 vezes mais 1, mais 2. 2 vezes mais 1, mais 2. E o NOx do oxigênio, aqui é 1. 1 vezes menos 2, menos 2. Para lembrar, tem que dar 0. Mais 2 menos 2, 0. Beleza. Esse daqui, a mesma ideia. 2 vezes menos 2, menos 4. 1 vezes x, x. Para dar 0, que número eu coloco aqui? Gente, se vocês tiverem dificuldade, vocês fazem assim, ó. X menos 4 igual a equação do primeiro grau. Está negativo, já o outro lado fica positivo. Então, seu x aqui vale mais 4. Mais 4. Mais 4 menos 4 dá 0. Beleza? Vamos para cá. Esse, gente, repare, quando é uma substância, o somatório tem que dar 0, né? Só que aqui é uma substância iônica, porque já vem com carga. É diferente desses. Só vai ser a própria carga, o NOx, se por um acaso for um íon simples, formado por um único elemento químico. Nesse caso, são 2. Como é que eu faço então? Deixa eu botar a carga aqui, menos 1 para cá. Ó. Vou deixar aqui de ladinho, tá, gente? Ó. Só para facilitar meu cálculo. Qual é o NOx do oxigênio? Menos 2. Vixe, falhou. Vai, simbora, não vamos perder tempo não. Menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Então, esse cara, aqui tem 1, tá? 1 vezes x, eu vou chamar de x. 1 vezes x, x. Normalmente você iria igualar a 0, né? Só que nesse caso, por se tratar de uma substância iônica, você vai igualar a própria carga, então menos 1. Então, ó, x menos 6 igual a menos 1. X igual a menos 1 mais 6. X é igual a mais 5. Então o NOx do nitrogênio é mais 5. Então se eu vou botar aqui, ó, substitui o x por mais 5. Beleza? Vou apagar aqui. Pronto. Beleza. Então o NOx das substâncias são esses aqui, ó, gente. 0, mais 5, menos 2, mais 1 do hidrogênio, mais 2, mais 4, menos 2, mais 1 e menos 2. Vamos lá. Vamos começar daqui, ó. O cobre saiu de 0, foi para mais 2.
certo? Ele alterou. O nitrogênio saiu de mais 5 para mais 4. Pronto. O oxigênio menos 2 não alterou. O hidrogênio mais 1. Mais 1 também não alterou. Então, só foi o cobre e o nitrogênio. Agora vamos ver. Precisamos identificar quem oxida e quem reduz. O cobre saiu de 0, foi para mais 2. O NOx aumentou. Então, se o NOx aumentou, ele oxidou. O nitrogênio saiu de mais 5, foi para mais 4. O NOx diminuiu, então ele reduziu. Oxidou quanto? Saiu de 0, foi para 2. Ele oxidou, mais 2. Reduziu, ele saiu de 5, foi para 4, ele alterou 1. Tá. Beleza. Aí, quem oxida, lembra aqui, é o agente redutor. E quem reduz é o agente oxidante. Vamos lá para as alternativas? Ó. Nas alternativas ele fala assim. Letra A. O cobre e o íon nitrato possuem a habilidade de ser oxidante e redutor ao mesmo tempo. O cobre e o íon nitrato. Nitrato porque tem nitrogênio. Então, ó, ele não tem a capacidade de ser oxidante e redutor ao mesmo tempo, então a alternativa letra A é falsa. Letra B. O cobre é oxidado, tá certo? Cobre é oxidado. E é o agente oxidante. Não, o cobre é oxidado e é o agente redutor. Letra C. O cobre é reduzido. Falso. Oxidado. Letra D. O cobre reduzido também é falso. E a letra E, que é a alternativa correta. Cobre é oxidado e agente redutor. É o agente redutor. E o íon nitrato é o que reduziu. É reduzido e é o agente oxidante. Então, nessa questão, a alternativa correta é a letra E. Tranquilo? Então, marca aí na sua lista e vamos para a segunda questão. Certo? Como eu falei, no momento da questão, vocês pegam, dão uma pausada no vídeo. Se tiver alguma dúvida, se perdeu, pega e vai para pausa o vídeo e vai fazendo por partes. Tranquilo? Vamos lá. Vamos lá, galera, para a segunda questão. A segunda questão diz assim: calcule a solubilidade BaSO4 a 25 graus Celsius, sabendo que o produto de solubilidade, que é igual a 1 vezes 10 a menos 10, e a reação em equilíbrio é... Ele botou a reação, está escrita desse jeito: BaSO4 sólido produzindo Ba, se não me engano, 3 mais, né? Não, 2 mais SO4 menos 2, certo? Aí dá o produto de solubilidade, o KPS, que é a mesma coisa que o coeficiente de solubilidade, é o coeficiente do produto de solubilidade. Qual é a fórmula que eu dei? Que eu coloquei? KPS é coeficiente do produto, é dos produtos, é a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Tranquilo? Beleza. Como é que eu vou calcular? A primeira coisa que vocês precisam saber é o seguinte, ó, a proporção aqui está de 1 para 1. Essas concentrações são iguais, tá? Elas são as mesmas. Estão na mesma proporção estequiométrica. 1 para 1 para 1. Tá? O que acontece? Então, posso chamar de uma letra isso aqui. X. Detalhe, gente, ó. A fórmula de KPS é a concentração dos produtos elevados aos seus coeficientes estequiométricos. No caso, por exemplo, ó, o KPS dessa questão seria assim, ó. Seria a concentração de bário elevado a 1 vezes a concentração do SO4 elevado a 1 sobre, ó,
seria dos reagentes, concentração dos produtos sobre os reagentes. Só que o reagente é sólido, e sólido não participa dessa fórmula, concentração. Então é só dos produtos nesse caso, tranquilo? Porque esse cara é sólido, eu também já falei sobre isso. Como a gente sabe que a concentração é a mesma, então o KPS, que é 1 vezes 10 a menos 10, 1 vezes 10 a menos 10, vou chamar essa concentração de x. X elevado a 1 dá x, vezes. Qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo, tá? X elevado a 1 dá x. Então 1 vezes 10 a menos 2 igual a x, que dá x ao quadrado igual a 1 vezes 10 a menos 10. Se você colocar na sua calculadora científica, gente, ó, 10 a menos 10, toma cuidado porque tem uma teclazinha que dá para você colocar em 10 a menos 10, tá? Procura no YouTube, vê assim, tem alguns que ensinam a fazer isso aí. E aí depende da sua marca de calculadora científica. X igual a raiz quadrada de 1 vezes 10 a menos 10. Vai ficar, raiz quadrada de 1 é 1. 10 elevado a menos 10 é como se você simplificasse aqui, ó. Aqui, raiz quadrada é 2, o índice da raiz. 2 dividido por 10 dá 5. 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Essa é a minha alternativa. A questão 2 é a letra. Deixa eu ver a questão letra. Letra C, não é isso? É a letra C, galera. Letra C. Tranquilo? Vamos para a questão número 3. Questão número 3. A questão número 3 é o seguinte. O cromato de prata sólido é adicionado à água pura a 25 graus. Parte do sódio permanece não dissolvido no fundo do frasco. Então, ó, nesse caso é uma reação de precipitação, tá vendo? Que a gente falou. No caso, o sódio é o precipitado na questão. A mistura é agitada por vários dias até obter-se... por vários dias é para ter certeza de que o equilíbrio entre Ag2CrO4 não foi dissolvido e a solução foi atingida. A análise da solução em equilíbrio mostra que a concentração dos seus íons de prata... Então, ó, vamos lá, ele já deu a concentração. A concentração dos íons de prata, de Ag+, vale 1,3 vezes 10 a menos 4. 1,3 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Tranquilo? Supondo que o AgCrO4 dissocia-se completamente em água, não existam outros equilíbrios importantes envolvendo os íons prata+, ou CrO4 2-. Calcule a concentração dos íons CrO4 2- e a seguir o KPS para o composto AgCrO4-. Então ele quer o coeficiente do produto de solubilidade e a concentração do íon CrO4-. CrO4 2-. Beleza. Gente, vamos lá. Ó, para isso eu tenho que fazer, tenho que ter a reação aqui, né, que ele colocou, que é Ag2CrO4 Ag2CrO4 2Ag+, mais CrO4 2-. O importante é ele colocar aqui sólido, então esse cara já não participa do coeficiente de solubilidade, do KPS, que é sólido. E aqui, possivelmente eles não colocaram aqui, mas aqui também. Por quê? Porque são íons, são partículas que se dissolvem na água, por isso que eles estão no meio aquoso. Certo? Olha que delícia, eles já deram até a fórmula do KPS para vocês. Mas se vocês, se eles não dessem, porque assim, na prova não vai ter tanta mamata assim. Então como é que eu faço? Eles botam KPS igual a concentração da prata mais elevado ao quadrado, elevado ao coeficiente dele, vezes. Por quê, gente? Porque KPS, a fórmula é
concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Só que esse meu reagente é sólido, então ele não participa. Então eu só vou ter a concentração desses caras. Multiplicado pela concentração do CrO4 ao menos. Gente, 2 menos, na verdade. Aqui é o número 1, então é elevado a 1, tá? Beleza. O que acontece é o seguinte, eu tenho uma concentração desse cara, mas eu não tenho desse cara. Como é que eu faço então? Aí eu vou dar uma formulazinha legal para vocês, que é o seguinte, ó. A concentração de quem ele der na questão, ele não deu da prata? Então a concentração da prata é igual a... Perdão, a concentração de quem eu quero, CrO4 menos 2, é igual à concentração da prata de quem ele deu na questão, vezes... Gente, ó, qual é o número de mols do CrO4 na questão? 1 vezes o número de mols de CrO4, no caso de quem você quer. Se fosse uma outra substância, seria concentração de quem eu quero igual a concentração de quem ele deu vezes o número de mols de quem eu quero. No caso, o número de mol aqui de quem eu quero é CrO4, porque ele pediu na questão. Número de mols do CrO4 dividido pelo número de mols de quem eu tenho, que no caso é da minha prata. Certo? Vamos lá? Vamos colocar, ó, anota essa formulazinha, assim, quer dizer, anota a fórmula para resolução de questão, mas assim, ó, eu já vou substituir aqui pelos números, tá? Porque meu quadro é grande, eu estou escrevendo um bem maior para poder a gente visualizar. Então o que acontece, ó, a concentração do CrO4 2 menos eu quero. Eu já vou substituir aqui por quem eu preciso, no caso, quem eu tenho. A concentração da prata é essa daqui. Então, ó, 1,3 vezes 10 a menos 4. Número de mol, gente, lembra, número de mol é a mesma coisa que coeficiente estequiométrico. São esses números aqui, ó. O número de mol do CrO4 é 1. Quando não está escrito é 1, tá? Então substituo aqui por 1. Isso aqui é vezes, viu, gente? Multiplicado. 1. Número de mol da prata, 2. Então, 1,3 vezes 10 menos 4 vezes 1. Deixa eu diminuir isso aqui. Ou então você pode fazer o seguinte, gente. 1 dividido por 2 é 0,5. Então, isso aqui é 0,5. (0,5). 1,3 vezes 10 menos 4 multiplicado por 0,5 dá 6,5 vezes 10 a menos 5. 1,3 vezes 10 a menos 4 vezes 0,5 dá 6,5 vezes 10 a menos 4. Não, dá 0,65. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho, só para confirmar. É isso mesmo, gente. Dá 0,65 vezes 10 a menos 4. Perdão. Dá 0,65 vezes 10 a menos 4. Aí o que acontece? Em notação científica, esse número aqui, ó, ele tem que estar entre 1 e 10. Ele não pode estar menor que 1 nem maior que 10. Então, aí se você aumentar uma casa aqui, você diminui uma casa aqui. Então vai ficar 6,5 vezes 10 a menos 5. Então a concentração da prata é esse cara aqui, ó, é esse valor. Tranquilo? Então vamos lá. Vou substituir agora para achar o coeficiente de solubilidade. Na alternativa, eu acho que já dava até para matar só fazendo isso aí. Na alternativa, ele diz que qual é a concentração que ele dá em as alternativas? Deixa eu ver.
ele dá... Pronto, aqui. A concentração... Ah, detalhe, gente, ó. Como a concentração... Ele quer a concentração de Ag2CrO4. Gente, vamos à cabeça. Como aqui está na mesma proporção, 1 para 1, então a concentração desse cara é a mesma concentração desse cara. A mesma coisa na questão 2. Quando os coeficientes estequiométricos são os mesmos, os números de mols são os mesmos, a concentração é a mesma. Por isso que naquela outra eu substituí aqui, botei x. Esse daqui não pode ser igual porque esse aqui são 2. São 2 mols. Beleza? Então nesse caso aqui, a concentração desse cara é Ag2CrO4, é 6,5, no caso 6,5 vezes 10 a menos 5. Só por isso aí você já poderia marcar a letra B, certo? Mas vamos terminar calculando isso aqui. Então, a concentração do KPS, ou a coeficiente de solubilidade, é igual a... Dá para ter 1,3 vezes 10 a menos 4. Gente, se vocês não quisessem, tipo, na calculadora científica, quando você for fazer esses cálculos, já vai dar a resposta até com a ordem de grandeza, perdão, já fazendo aquele negócio. Se aumenta 1, diminui lá. Ele já dá já certinho, tá? 1,3 vezes 10 a menos 4 vezes... Qual é a concentração do CrO4 menos 2? A gente já viu, é 6,5 vezes 10 a menos 5. Gente, só que esse cara aqui está ao quadrado, ó. Então 1,3 o KPS. Agora é matemática, gente, não é química mais. Porque química só foi aplicação de fórmula. Ó, 1,3 ao quadrado dá 1,69 vezes 10 a menos 8, certo? Vezes 6,5 vezes 10 a menos 5. Isso aqui dá igual a 1,69 vezes 6,5 dá aproximadamente 1,1 vezes 10 a menos 11. Isso aqui. Aproximadamente isso. Certo? Na verdade dá 11 vezes 10 a menos 13, que aí você faz a diminuição, se diminui aqui, aumenta lá. Perdão, 1,1 menos 12. Certo? Então a resposta é essa daqui, o seu KPS. Tranquilo? Vamos para a questão número 4. Como eu falei, dá um pause. Gente, as fórmulas, vai ter fórmulas que a gente vai utilizar, que dos assuntos de química geral, mas eu revisei. Número de mol é massa sobre volume. Entendeu? É por isso que geralmente, no caso, concentração é mol por litro. Por quê? Concentração, a fórmula de concentração, concentração molar é número de mols dividido pelo volume. Eu ainda botei assim, N é igual a massa sobre massa molar. Que é aquela massa encontrada na tabela. Eu dei até um exemplo do gás oxigênio, enfim. Então, essas coisas são importantes para a gente poder resolver as questões desse módulo. Tranquilo? Não só desse módulo, mas para vocês que fazem farmácia é importante. Tranquilo? Vamos embora. Vamos para a questão número 4. E aí vamos para a questão 5 depois e aí finaliza esse módulo. Ó, questão 4. A questão 4 é aquela que eu falei de polaridade que cobrou. Certo? Ele fala assim, ó. O trifluoreto de nitrogênio, NF3, ó, esse é o elemento central. Lembra? O elemento central é aquele que tem a menor quantidade de átomos. E o CH2Cl2. CH2Cl2. Então, repara, se tem carbono, carbono, hidrogênio e cloro, lembra que sempre o elemento central é o carbono. Então, o carbono é assim, ó. Hidrogênio, hidrogênio, cloro, cloro. Tranquilo? Vamos lá. Aí ele fala assim, ó. Não são polares e assim não se dissolvem na água. Gente, ó, vamos lá. Isso aí também é um pouquinho de geometria, de química geral. Vocês têm que lembrar a questão de polaridade. Polar dissolve polar. E a água, ela é polar, ó.
a água, a molécula de água, ela é polar. Por quê? Ó, esse cara aqui, os elétrons estão mais próximos do oxigênio, e esse aqui está mais próximo do oxigênio. Quando ocorre isso, as ligações não são polares, então, devido às ligações serem polares, a minha molécula é polar, então, polar dissolve polar. Sempre bota isso na cabeça. Viu? Semelhante dissolve semelhante. Então, por exemplo, óleo, gordura. Gordura não é polar, ela é apolar. Então, por isso que a água e o óleo não se misturam. Petróleo, que a gente viu que acontece esses acidentes no... Já aconteceu esses acidentes de vazamento de petróleo no mar. Por isso que petróleo e água não se misturam. Então, petróleo é uma substância apolar e água é polar. Por isso, nesses casos, como é que eu vou saber? Ele falou aqui na questão, ó, as moléculas são apolares. Na verdade, eles dizem que eles não são polares e assim não se dissolvem na água. Para isso, eu preciso saber se a molécula é polar. Ó, flúor, quem é mais eletronegativo? Flúor, oxigênio, lembra? Fonckley. Os mais eletronegativos. Então, a molécula, os elétrons são mais próximos do flúor. Então, nesse caso que eu estou falando, as ligações são polares, então nesse caso a molécula é polar. Então já aí você já poderia eliminar a letra A. Certo? E ó, vamos logo fazer isso aqui, ó. Aqui é o polo negativo. A gente faz isso, ó. Tá lembrado das letrinhas que a gente representa, tipo um gama? E esse cara aqui, o polo é positivo em todos. As ligações, tá? Vamos fazer nesse cara? Deixa eu apagar esse cara aqui que não tem nada a ver com a história. É só para lembrar uma coisinha. Ó, carbono e hidrogênio, tá lembrado? A ligação fica muito mais próxima. Porque a diferença de eletronegatividade é por cloro, Fonckley. Flúor, oxigênio, nitrogênio e cloro. Cloro é mais eletronegativo. Então, ó, os elétrons são mais próximos desse cara. Então, quando está mais próximo é o polo negativo. E aqui é polo positivo. Certo? Em relação ao hidrogênio, o carbono é levemente mais eletronegativo. Então, em relação à ligação carbono-hidrogênio, esse cara, o carbono é polo negativo e o hidrogênio é polo positivo. Tranquilo? Então, vamos lá, só analisar agora isso. Ó. Ele fala, na ligação NF3, nitrogênio é o polo positivo e flúor é o polo negativo. Quando eu digo polo, é a ligação, tá? Beleza, verdade. Em CH2, Cl2, hidrogênio é o polo positivo, a ligação hidrogênio e cloro, hidrogênio e carbono, isso. Então, hidrogênio e carbono, hidrogênio é polo positivo e o carbono é polo negativo, é menos gama. E carbono é positivo e o cloro é negativo, beleza. Então, tá certo, por enquanto tá certo isso aí. E ambas são moléculas polares e não tendem a se dissolver em água. Gente, moléculas polares se dissolvem em água. Polar dissolve polar porque a água é polar. Então, vamos lá, aí na letra D, NF3, N é negativo. Bom, já está errado aí porque o N é positivo. Na letra E, só pode ser essa. Oh, perdão, eu pulei, né? Eu pulei a letra C, desculpa. A letra C diz que o N o polo é positivo em N e o F é negativo, tá certo? E o CH2Cl, no caso o C é negativo e o hidrogênio é positivo, o polo, tá certo? E C é positivo na ligação com cloro e o cloro é negativo, tá certo? Ambas são moléculas polares e tendem a dissolver em água. Gente, a molécula é polar. Vamos lá, ó. Essa molécula é polar, até porque é o seguinte, ó. Para você saber se a molécula é polar, só para você ter noção, se o carbono estivesse ligando a um elemento diferente, por exemplo, ó, se fosse assim, vou dar uma manhã para vocês, ó. Carbono está se ligando a vários elementos iguais. Pronto, se o carbono estivesse ligando a elementos iguais, essa molécula é apolar. A molécula, tá? Se ele estivesse ligando a um diferente, só um diferente já, ela é polar, tá? Mas, gente, ó, como eu falei,
Isso aí está relacionado à polarização de molécula, polarização, e vocês precisam revisar. De preferência, porque esse assunto já não é de química analítica, é um assunto, assim, base para vocês entenderem o conteúdo de reação, certo? Mas ele é um assunto que já foi cobrado, é bom dar uma olhadinha, dá uma pesquisada, é assunto até de ensino médio, vocês dão uma olhadinha assim, procura a polaridade da molécula. Eles ensinam, tipo assim, rapidamente, porque na verdade tem muita coisa para se falar e ainda eu preciso correr, tranquilo? Vamos embora. Então essa molécula é polar, ela é polar porque, ó, no caso, só que ele já tem ele já tem dois ligantes diferentes. Então, devido a ter dois ligantes diferentes, essa molécula já é polar. E polar dissolve polar. Semelhante dissolve semelhante. Tranquilo? Então, é a letra C de novo. C de casa. É isso? Cadê a questão? Isso mesmo, é a letra C. É a letra C. Beleza? Vamos para a última questão. É a questão 5, que envolve reações de complexação. Tá, gente? Ó, ele fala, as reações de complexação são exemplos de reações de ácido e base segundo a teoria de Lewis. Lembra que eu falei? Eu já falei sobre isso, que o átomo central, certo? A gente já falou sobre o átomo central, sobre o ligante. Então vamos se ligar nisso aí, tá bom? Vamos lá. Em que o íon complexo é obtido pelo compartilhamento de um par ou mais de pares de elétrons, ou mais espécies de ânions, com uma espécie deficiente em elétrons, capaz de aceitar esse par ou pares. No caso, nesse caso aqui, o íon, que é o átomo central, vai receber o par de elétrons do ligante. Tranquilo? Em resumo, ele está pedindo para você formar o seguinte. Assim, uma base de Lewis é toda espécie capaz de doar um ou mais pares de elétrons. Por isso que o ligante é chamado de base de Lewis e o átomo central é chamado de ácido de Lewis, beleza? Porque ele é receptor de elétrons. Considera as afirmações assim, uma reação entre o cobre e a amônia, no caso ele deu Cu2+, a reação, mais 4NH3, e pergunta se é possível formar. Gente, por que é possível formar? Porque você já viu que uma reação de complexação ela precisa de um íon metálico e um átomo e um ligante que tenha doador de par de elétrons. Esse cara aqui é da família 5A. Então, sim, é possível. Qual o íon formado? Aí, gente, é só você unir, ó, cobre com NH3. Ó, lembrando, esse aqui é um átomo neutro, não tem carga, então é mais fácil. Caiu no caso mais fácil. A resposta vai ser cobre. Peraí. Cobre. Lembra? NH3 entre parênteses. Coloco 4. Colchete e a carga. Então, essa é o produto formado. Então, é a letra B. É a letra B. Certo? Tranquilo? Então, essa questão... Então, galera, a gente finalizou por hoje o módulo 2. E isso vai ser importante, esse tipo de reação de complexação vai ser importante para a gente entender o próximo módulo, que é o módulo 3, que é titulação de complexação. Beleza? Até o próximo módulo.